Olha aí, pessoal, o projeto de lei que acaba com as saidinhas dos presos em datas específicas ali, Natal, Dia dos Pais, essas coisas e tudo mais. Bem, o projeto de lei que acaba com essas saidinhas está avançando bem lá no Congresso Nacional, agora foi aprovado com uma extensa maioria no Senado Federal, mas assim, uma coisa quase unânime realmente, inclusive vários petistas votando a favor desse projeto aí para acabar e extinguir com as saidinhas dos presos nessas datas então. Mas circula o boato aí nos meios políticos, né, na boca miúda dessa galera aí, que o Lula, caso essa lei venha a ser aprovada, ainda vai terminar de tramitar, mas tudo indica que ela vai de fato ser aprovada pelo Congresso Nacional. Bem, circula a informação de que o Lula vai vetar essa lei, então, a pedido do próprio Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula. Então, vamos conversar sobre esse tema, ver como é que foi a votação dessa lei no Congresso Nacional, de forma mais específica no Senado Federal, ver a tramitação e tentar entender o que vai acontecer se o Lula vier a vetar essa lei, caso ela seja aprovada. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para dar aquela fortalecida, para ajudar meus vídeos serem indicados para mais pessoas, né, meu conteúdo ser recomendado a mais gente. Isso ajuda bastante o meu canal a continuar crescendo. E se você já é inscrito, dê aquela conferida esperta aí, por gentileza, por favor, por obséquio, na sua inscrição, porque às vezes ela some, sabe-se lá por qual motivo, né? Então, de fato aqui, especula-se que já há esse pedido por parte do Lewandowski, do Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula, recém-possado no cargo aí, e de fato, um cara que já chegou no Ministério da Justiça com todo aquele problema do setor prisional, fugas em presídios federais, uma coisa absurda, né, de segurança máxima, 17 presos que fugiram lá do Piauí, realmente uma coisa assim tenebrosa, mas parece que de fato aqui a expectativa mesmo é de que haja esse veto por parte do Lula a pedido do Lewandowski, só que isso ainda é boato, a gente vai saber só quando a coisa for feita de fato, o Lula for lá e vetar a lei quando chegar para ele, né? Mas, de fato, aqui, o argumento do Lewandowski é aquele da esquerda progressista brasileira que a gente conhece muito bem, né? Que essa saidinha aqui em feriados, em datas específicas, ajuda na ressocialização do presidiário, né? Para ele voltar a ficar junto da sociedade ali e tudo mais, né? E isso aí também ajuda aqui, estimula o preso a manter um bom comportamento no cumprimento da pena dele, né? Então, de acordo aqui com a avaliação que o próprio pessoal faz, então, do Ministério da Justiça, a turma do Lewandowski, né? De acordo com essa avaliação aqui, a maioria dos presos volta aí sem nenhum problema para o sistema prisional, só uma minoria acaba fugindo, eventualmente são recapturados, né? Na verdade, de fato é uma minoria, são 6,3% aqui dos presos que acabam não retornando para a cadeia, para a penitenciária, depois do fim da saidinha, né? Então não é um grande número, vamos colocar aí 93, 94 quase por cento dos presos voltam sem nenhum problema, sem precisar de qualquer tipo de imbróglio judicial, né? Isso aqui são dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. E olha só, entre janeiro e junho do ano passado, 120 mil presos tiveram acesso aí à saída temporária em todo o país. Então, aqui 7.630 não retornaram, então, 6,3% do total de beneficiados, né? Qual que é o grande problema aqui? É que esses caras que não voltam realmente são um grande perigo para a sociedade. Aqui estamos falando de 7.600 presos soltos pela justiça, saíram pela porta da frente sem cumprir a totalidade da sua pena. E o cara que está disposto, eu já levantei esse argumento em outros vídeos, né? O cara que está disposto a não voltar de uma saidinha, a peitar a justiça desse jeito, esse cara não tá nem aí pra justiça, pra ressocialização, pra nada do tipo. O cara que realmente cometeu algum crime ali, está arrependido, quer recomeçar a vida dele e tudo mais, esse cara não vai fazer esse tipo de coisa, ele quer sair o quanto antes da prisão, ele quer ficar limpo com a justiça o quanto antes. E então, esse tipo de gente, de preso que não volta de uma saidinha, é um perigo enorme para a sociedade, porque são criminosos profissionais que jamais vão ser ressocializados e que vão continuar cometendo os seus crimes aí da forma habitual, né? Então, esse de fato é o grande ponto
dessa lei das saidinhas aqui, realmente, né? E a coisa foi para votação lá no Senado Federal, foi aprovada hoje mesmo, no dia 20, né? Inclusive, temos aqui o resultado, que foram 62 votos a favor, de fato, aqui lá no Senado Federal, a favor dessa medida. Ela está sendo relatada pelo Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, está relatando isso aí, e acredite ou não, até esse camarada aqui, que é o Contarato, né, se eu não me engano é ele mesmo aqui, que é um senador aqui do meu Espírito Santo, meu querido Espírito Santo, esse petista aí, que o povo capixaba enganado acabou elegendo, bem, até ele votou a favor desse projeto. Sim, esse é o tamanho da unanimidade dessa história, de fato, do fim das saidinhas, né? O Sérgio Moro fez aqui uma postagem no seu Twitter falando do fim da aprovação. Ele publicou agora à noite, não sei se esse foi o horário de fato aqui, não parece que foi por volta das 8 horas, né? Isso, o painel aqui às 8 horas de hoje, dia 20 de fevereiro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, esse projeto de lei número 2253 de 2022, a coisa está tramitando aqui tem um tempo, e você sabe muito bem, né? Ia ficar engavetado não fossem os casos recentes que nós acompanhamos aí, principalmente daquele sargento, se eu não me engano, da PM lá de Minas Gerais, que acabou sendo morto aí por ação de um bandido que estava na saidinha e que não voltou realmente, uma coisa assim, que revolta toda a sociedade. E aí você pode ver aqui, então, que de todos os senadores aqui presentes, os únicos que votaram contra foram 2 votos contra e uma abstenção. O Jacques Wagner, do PT, se absteve de votar, né? Sei lá se ele estava com medo de desagradar o STF. Teve aquele problema sério no passado, aí, no passado não tão distante, é claro, junto com o pessoal do STF, chamaram ele de traidor e tudo mais, então se absteve de votar aqui nesse caso. Mas fora ele, só o Cid Gomes, o Cid Gomes votou contra essa medida aqui, e também o senhor Rogério Carvalho, do PT, até aí nenhuma novidade. O que surpreende mesmo é a base do Lula votando a favor disso, né? Uma coisa impressionante, de fato. Aqui você pode ver, por exemplo, né, citando aleatoriamente alguém, ó, Augusta Brito, do Ceará, que é do PT, votou a favor desse projeto aí. O Contarato, que é aqui do Espírito Santo, senador pelo Espírito Santo também, petista, votou a favor desse projeto de lei aí, aprovou isso e tudo mais. O Beto Faro, do Pará, que também é do PT, votou a favor. Alguns do PT estavam ausentes, talvez não queriam ter o nome deles vinculado a isso aqui, né? Mas a verdade é que tem um monte de gente da base do Lula, então, que votou favoravelmente a esse pedido aqui, e o Sérgio Moro falou aqui o seguinte na sua publicação: larga margem de aprovação no Senado, 62 votos a favor, 2 votos contrários, do projeto de lei que acaba com as saidinhas dos presos nos feriados, fonte de muitos problemas. Se o Lula vetar o PL como ameaça, tem voto para derrubar, né? Então, de fato, inclusive o próprio Omar Aziz, né, que é do PSD do Amazonas, vamos olhar aqui, Amazonas, como é que ele votou? Votou a favor, é claro, aqui do PSD. Então, se você considerar o PSD, tem vários senadores aqui desse partido, né, bastante senadores de fato, todos votaram a favor, então, disso aí, né. Mas, realmente, aqui o Omar Aziz, que é aliado do Lula, então faz parte da base do Lula e tudo mais, afirmou o seguinte, que se o Lula vier a vetar esse projeto de lei, esse veto vai ser derrubado sem dúvidas, porque realmente não tem condições disso não ser derrubado ali no Congresso Nacional, né? Então, parece que vai haver uma tramitação nova aqui por conta, lá na Câmara dos Deputados, porque houve mudanças aqui lá no Senado Federal e tudo mais, então o projeto volta para a Câmara para ser votado ali novamente. Obviamente vai ser aprovado, todo mundo sabe disso, quando há tal grau de unanimidade, o projeto de lei ali acaba sendo votado de forma simbólica apenas, né? Então, o próprio o Omar Aziz, aqui, aliado do Lula, falou isso a respeito, deixou muito claro essa questão, né? Veja aqui, por exemplo, que ele disse o seguinte: não ouvi o presidente Lula falar isso, são os boatos que estão correndo, né? Mas tem na imprensa dizendo que o governo vai vetar. E aí ele complementou dizendo o seguinte: espero que não vete porque vai ser derrubado esse veto aqui, né? E nas palavras dele, né, isso aqui seria um negócio estranho demais, né? Ele orientou os líderes próximos do governo, Omar Aziz, orientou os líderes mais próximos do Lula para que aconselhassem ele a não vetar o projeto realmente, porque ficaria um negócio estranho aí.
E, de fato, ele diz que ele espera que o Lula não vete porque é um assunto que diz respeito ao Congresso Nacional discutir, né? Então, o Jacques Wagner aqui se isentou de falar, disse que não discutiu o tema com o Lula e tudo mais, disse que não tem posição firmada nem nada disso, mas quando esse tipo de coisa circula, meu amigo, é aquela história, onde há fumaça, há fogo, e parece que tem um fogo aí, com certeza. Talvez, a grande questão é, se foi o Lewandowski que pediu ou não, a gente não sabe. Mas que existe uma grande probabilidade do Lula sentir a mão formigando de vontade de vetar, isso sim. Mais uma vez, como foi no caso lá da desoneração, e eu falei disso aqui no canal, se o Lula fizer isso, ele vai dar um grande tiro no pé, se enfraquecendo ainda mais no Congresso Nacional, porque o veto dele vai ser derrubado com a maior facilidade do mundo. O Lula vai conseguir apenas ser derrotado, não vai resolver nada do ponto de vista legal, legislativo, né? A não ser que ele leve a coisa para o STF, é claro, mas do ponto de vista ali legislativo, a coisa vai continuar acontecendo como o Congresso Nacional determinou, delimitou, mas realmente vai haver todo um desgaste maior do que já é atualmente, do Lula junto ao Congresso Nacional. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, vai voltar para a Câmara, depois disso nós vamos ver o que o Lula vai fazer, como ele vai agir. Mas o que você achou dessa história, desse meu comentário? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu próprio comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.